com você sobre isso, porque quando nós viramos a chave esse ano, quando nós vimos aí 2023, iniciamos, hoje nós estamos quase no final do mês, né? Primeiro mês do ano, nós realmente temos o entendimento que nós estamos entrando numa nova dimensão. Quem vê nisso? Quem sente isso? Quem sente isso? Gente, quarta-feira eu entrei aqui neste lugar, há uma dimensão de glória do Senhor, na oração, na intercessão, nas torres de vigília, de orações que estão se levantando, não só aqui, mas no Brasil todo. Um tempo em que a igreja tem se voltado para o Senhor. Um tempo em que muitos têm entendido que essa dimensão, se você não entrar nessa dimensão, se você não mergulhar nessa dimensão, você não entenderá o que está acontecendo. Então, para você que já começando a entender essa nova dimensão, pode vir o fogo de Deus, porque só vai melhorar. As coisas só vão melhorar. Nós não podemos crer que o nosso Deus, um Pai de amor, um Pai que sempre nos guardou, um Pai que sempre nos amou, um Pai que cuida de nós, não faria isso nessa nova estação. Fala para a pessoa que está aí do seu lado, não se preocupe. O Pai continua cuidando de nós. O Pai cuida de você. Não vai faltar nada. Não vai faltar. Não vai faltar. Gente, por favor, não vai faltar. Amém? Nós precisamos viver isso. Nós precisamos anunciar as boas novas do reino, os melhores milagres, as maiores manifestações de milagre não foram em tempos em que estava tudo bem. Foram em tempos difíceis, em tempos de crise. Por que será? Por que será? Vamos lá? 2020, faz tempo esse ano? Onde nós estávamos? Em pânico. Eu estava em pânico. E a maioria da nação, do mundo, estava em pânico. Porque ninguém sabia nada, ninguém entendia nada. Mesmo aquelas pessoas que conheciam um pouquinho assim de Deus, correram para Ele. Mas 2020 passou. Nós achamos que todos nós iríamos morrer. Que Deus estava vindo sobre a terra com a praga que levaria todo mundo. Você não pensou não que ia morrer se você pegasse o Covid? Todo mundo pensou, gente. Então nós constantemente, Deus ouvia a nossa voz, Deus ouvia o nosso clamor. Igrejas se prostravam diante dele. As casas se tornaram casas de oração. As casas se tornaram lugares de cultuar a Deus. Famílias se reuniam nas suas mesas, não para brigar mais, mas para dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajude. Foi assim, gente? Foi assim lá na casa de vocês? Lá em casa foi. Lá em casa eu acho que nunca tinha acontecido, né, um movimento de tanto clamor como nós vivemos nesse ano. Que eu me lembro um dia em que eu estava tão cansada, que eu não tinha mais forças. Eu não conseguia dormir, eu mal conseguia comer, eu não conseguia falar com Deus, eu só ficava em silêncio, porque Deus já havia dito no meu coração: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então eu não fazia nada, eu só falava: Deus, faz então, o que você quiser, tá tudo bem. E eu me lembro que a gente fazia turnos de oração e culto em casa. E eu me lembro um dia que o Léo olhou para mim, o Leonardo, né, o filho do Jonas, olhou para mim e disse assim: o negócio tá sério, Hugo. A Célia não tá bem, agora o negócio pegou, vamos adorar. E eles pegaram o violão e começaram a adorar, e começaram a clamar, e se ouvia o clamor deles longe, né, por tudo aquilo que nós estávamos vivendo. Mas o que o Espírito Santo traz ao meu coração é: por que se calou? Por que a minha igreja parou de adorar? Por que calou-se esse clamor? Será que nós não aprendemos ainda, igreja? Será que nós ainda precisamos, ainda necessitamos passar por momentos tão difíceis, por momentos de morte,
por momentos de solidão, por momentos de tristeza, para nós chegarmos aos pés do nosso Mestre? Será que nós ainda não compreendemos que nós precisamos e dependemos dessa presença, que nós dependemos desse fogo, que nós precisamos disso todos os dias? Será que você ainda não entendeu que a sua comunhão com Ele é o bem mais precioso que você tem? A nossa comunhão com o Pai, quando ela é rompida, a nossa comunhão com o Pai, quando ela deixa de ser prioridade, a nossa comunhão com o Pai, quando nós esquecemos que isso é uma prioridade, tá tudo bem com Ele. Ele não tem problema nenhum que nós temos. Deus não tem saudade de você. Se alguém te disse isso, sinto muito, mas não é verdade. Porque Deus não tem saudade de filhos que não o querem. Deus não tem saudade de filhos que não o honram. Deus não tem saudade de você, se você não está no lugar em que você deveria estar quando Ele te procura. É duro isso para você? Porque nós temos uma ideia do Evangelho, nós temos uma ideia de Deus, em que Deus sempre vai correr ao nosso encontro, em que Deus... Ai, doeu! Que foi, filhinho? Que foi? O que você tem? O que está acontecendo? Nós damos um gritinho e Deus vem correndo ao nosso encontro. Não, queridos, não é assim. Sabe por quê? Porque Ele disse o quê? Está feito. Está consumado. Eu te capacito. Eu te direciono, eu te dou direções. Agora quem vai até a mim é você. Quem vai até o Pai é o Filho. Esse encontro já está marcado todos os dias. Se você não comparece, o Pai continua no mesmo lugar que você o deixou. Alguém diz amém? Você tem comparecido aos encontros? Você tem comparecido aos momentos em que Ele te chama? Você tem sido presente quando Ele diz para tudo? Às vezes está lavando a louça, às vezes está andando no meio da rua, às vezes você está dirigindo e você sente aquela presença tão gostosa, aquela comunhão, aquela, meu Deus, ai, como eu queria agora parar tudo só para dizer: Jesus, eu te amo, porque eu te sinto aqui dentro de mim. Como eu queria fazer isso. Você olha e diz: mas eu não posso. Meu trabalho não deixa, meu horário não deixa, a minha vida não deixa. Vamos parar de entregar o que é mais precioso, que é a nossa vida, a coisas que não nos constroem. Quantas vezes o Espírito Santo bate no seu coração, bate na porta do seu coração? Quantas vezes Ele te acorda mais cedo? E você pensa: que coisa, acordei hoje 5 horas da manhã, eu só tinha que acordar em 6. Saudades. Momento em que você perde a oportunidade de estar com Ele. Quem tem filho pequeno, a hora que o filho dorme, você corre para a televisão, você corre para o celular, achando que esse horário é para você. Eu quero dizer uma coisa para você: ninguém edifica uma casa, ninguém edifica uma família sem a presença de Deus. Uma casa pode ter tudo, você pode ter o melhor emprego, a melhor faculdade, a melhor renda, o melhor bem aqui dessa terra. Isso é bom, não é ruim você conquistar, não é ruim você ir atrás daquilo que você deseja. Mas adianta isso sem a presença? Nós já caminhamos em muitos lugares, nós já entramos em muitos lares. Pessoas que tinham e pessoas que não tinham, e pessoas que tinham pouco e pessoas que não tinham nada. Mas eu já entrei em lugares de pessoas que tinham muito pouco, mas o coração dela não dizia que ela tinha pouco. Então, é quando nós saímos do nosso ambiente, quando nós vamos a alguns lugares, Deus começa a falar conosco. A grande questão, queridos, é que nós precisamos lembrar que existem coisas que dependem de nós, que existem coisas em que nós ficamos responsáveis por isso. Queria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 8.
Este é o ano que a palavra direcionada para nós, esse ano, palavra direcionada para nós, é um ano em que Deus estará trazendo revelação aos nossos corações, amém? Revelação, luz, discernimento, compreensão do Espírito. A grande questão é que nós precisamos lembrar que existe uma luz. A grande questão é que nós precisamos lembrar que nós não podemos mais ser responsáveis pelas nossas escolhas sozinhos. Aquilo que você escolhe sem Jesus é por sua conta e risco. Alguém diz amém? Você está disposto a pagar o preço? Se você estiver disposto a pagar o preço por uma decisão em que Jesus não está nela, Ele não vai se comprometer com você. Infelizmente, nós temos visto isso acontecer na vida de muitas pessoas. Coisas que elas não precisavam passar, mas estão passando, preferem passar, porque não compreenderam que esse não é o caminho de Jesus, essa não é a escolha de Jesus para ela, não foi isso que Ele determinou, não foi isso que Ele trouxe para ela, mas ela quer mesmo assim. Por isso que eu disse para você, Ele não vai se envolver nesse negócio. Vamos tirar, gente, vamos tirar essa ilusão em que Deus aprova tudo aquilo que nós queremos, em que Ele aprova tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos tirar essa ilusão, porque se você continuar caminhando nessa ilusão, você vai viver uma vida de frustração. Porque vai chegar um dia que você não vai ter identidade de filho. Por quê? Porque quando você se torna alguém que não se identifica com Ele, você se torna um rebelde. Você deixa de ser filho. Mas é por escolha sua, porque Ele nunca deixou de ser o seu pai. Então, quando a palavra de Deus lá em João capítulo 8, versículo 12, Ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. É isso que está escrito aí? Sim? Falando novamente ao povo, Ele disse: eu sou o quê? Eu sou o quê, gente? Luz do mundo todo. Quem me segue nunca andará em trevas. É isso que Jesus diz. Quem me segue não andará em trevas. Você conhece o caminho de trevas? Você sabe o que é um caminho de trevas? Quem aqui já percorreu um caminho de trevas? Todos nós viemos das trevas. Todos nós conhecemos as trevas, porque nós estamos aqui hoje, porque um dia Cristo entrou na nossa vida e Ele veio sendo luz para nós. Então você já conheceu as trevas. Aí vem um grande questionamento que eu nunca entendo isso. Como é que uma pessoa, depois de conhecer Jesus, de ter um relacionamento com Ele, de saber que Ele é a sua melhor escolha, tem coragem de querer as trevas? Hein, gente? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Ele diz: se eu sou a luz do mundo e você me segue, você se torna luz e não trevas. Você não é filho das trevas. Se você não é filho das trevas, as trevas não servem para você. E eu vou dizer mais, você pode até ficar lá o tempo que você quiser, mas um dia você vai entender. Sabe por quê? Porque você está aqui hoje. Eu profetizo isso na sua vida. Eu profetizo luz de Cristo sobre a sua vida. E toda a treva que você anda, toda a treva que você está entrando, todo o caminho de trevas será revelado a você, em nome de Jesus. Queridos, nós não podemos aceitar, nós não podemos admitir que nós estamos vivendo dentro de um corpo de Cristo, dentro de uma vida cristã, e não conhecer a luz, e não conhecer a Jesus, e ainda pegar atalhos de trevas, ainda viver num caminho de trevas, um caminho de mentira, um caminho de engano. Onde você acha que isso vai te levar? Onde você acha que você vai chegar? João capítulo 3, versículo 19. João 3, 19. A palavra de Deus diz assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo,
Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Mas quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Se Jesus chegasse aqui agora, Ele está aqui, mas se Ele chegasse aqui e pedisse para você, e falasse assim: filho, eu preciso de você, eu quero te expor, eu quero te expor. Tá vendo aquele telão ali, filho? Eu vou passar toda a nossa história aqui nesse telão. Você me permite? Eu quero viver com você e eu quero mostrar as obras que existem em você. Eu quero mostrar quem você é. Gente, a gente tem prazer em mostrar os nossos filhos, não tem? Eu acho tão engraçado isso. A gente que é mãe, que é vó, então vó, a gente fica mais doido ainda. A gente pega os nossos filhos: ah, esse é meu filho, olha aqui, você quer conhecer? Pronto, às vezes a pessoa nem quer conhecer. Você está esfregando ali a foto do filho: é meu filho, você tem orgulho de dizer isso. E Jesus, Ele tem a mesma alegria de dizer: são os meus irmãos, são os filhos do meu Pai. Por quê? Porque honram ao meu Pai como eu. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz. Se você realmente tem uma vida em Cristo, você faz questão que a sua vida seja transparente e que as suas obras sejam manifestas. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que está oculto será revelado. Só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Será revelado. Mas quem pratica a verdade e vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Você está servindo a Deus? Você tem sido fiel a Ele? Você tem combatido o bom combate? A tua vida está direcionada pelo Senhor? Não tenha medo. Não tenha medo, porque no grande dia, o dia do juízo, nós vamos experimentar isso. Nós iremos experimentar. Deixa eu te dizer uma coisa: o dia que você estiver face a face com Ele, você não vai conseguir esconder nada. E você acha que você consegue hoje? Você acha que você consegue esconder alguma coisa dele? Você acha que existe alguma coisa oculta? E o que é mais terrível é que Satanás, ele se aproveita disso. Porque todo pecado confessado, ele pode ser perdoado. Mas todo pecado oculto, ele é alimento para Satanás e os seus demônios te perturbarem, te trazerem culpa, te trazerem... Você quer ver uma pessoa viver longe de Deus? É quando ela se sente culpada por algo que ela cometeu e não confessou. É o primeiro passo em que ela se afasta de Deus. Eu não quero mais ir para a igreja. O que a igreja fez para você? Ah, eu não quero mais caminhar com aquela pessoa. O que essa pessoa fez com você? Ah, ela me feriu, ela me magoou, ela disse coisas que eu não gostava. Ótimo. Vamos para a palavra. A igreja, ela não foi feita só para você. Nós precisamos aprender a honrar e respeitar a igreja. A igreja é de Cristo, não é de homens. Amém? O reino que está sendo estabelecido é para Cristo. E aqui existem sim pessoas imperfeitas, não existe ninguém perfeito aqui. Porque se nós estivéssemos aqui buscando ser totalmente 100% perfeito, já teríamos chegado nesse nível, Jesus já tinha vindo nos buscar. Mas nós somos imperfeitos, nós somos pessoas que estamos lutando por aquilo que é o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? O que é o reino dele? Ele disse para nós que é justiça, paz e alegria no Espírito. Viver dentro da igreja, viver dentro do reino de Deus, é você ter paz com todos. É você saber que mesmo quando há uma injustiça, você tem um Pai que é justo. E você terá alegria de participar do reino, terá alegria de participar do corpo. Ah, mas eu não tenho mais alegria, então eu vou deixar. Não, está errado. Se você não tem mais alegria em estar no reino de Cristo, não tem nada de errado com a igreja. Tem alguma coisa errada com você. Porque ele diz que a alegria da salvação,
E aí nós precisamos entender que as portas que Ele abre, as portas que são abertas para nós só vamos conquistar se nós desejarmos seguir esse caminho. Você quer seguir um caminho de trevas ou você decide continuar seguindo a luz? O que você decide? Qual é a sua escolha? Todos os dias nós temos essa escolha. Você entraria num lugar onde alguém chamasse você num lugar estranho, que você não conhece, você nunca foi nesse lugar. Alguém chegasse e tivesse uma porta lá, uma porta. Ela chegasse e abrisse aquela porta e falasse assim: entra aí dentro. Um breu, uma escuridão. Você não conhecia o ambiente, você não conhecia o lugar. E essa pessoa ficaria do lado de fora. E quando você entrasse, ela fecharia essa porta. Você entraria nesse lugar? Sim ou não? Por que você entra? Você diz que não, mas você entra. Porque quando nós mexemos com aquilo que nós não conhecemos, quando nós damos legalidade para o diabo, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós colocamos um pezinho assim para testar as trevas, nós estamos simplesmente passando, dentro dessa porta. E eu vou dizer uma coisa para você: você não sabe o que tem do outro lado, mas coisa boa não é. Você não sabe onde é que tem um interruptor para você acender a luz. Você não sabe se ali dentro pode ter um buraco. Você não sabe o que tem ali dentro, mas você entra. Você diz sim, com uma naturalidade. Mesmo o Espírito Santo gritando no seu ouvido: não pode, não vá, não faça. As portas do reino, elas são as mais difíceis, porque você tem que ter a chave certa. E muitas portas, quem tem que abrir é você. Mas as portas das trevas, cada uma delas já tem um demônio ali para abrir para você, para te empurrar lá para dentro. Você não tem nem trabalho de abrir as portas do inferno. Alguém tem trabalho de fazer alguma coisa errada aqui? Se apresenta para você. O pecado se apresenta. Chega e fala: tá aqui, ó, tome, é bom. Os demônios estão ali à disposição, só esperando você chegar. E se você for dar um passo, eles abrem a porta e te empurram lá para dentro. Ou você vai porque você quer mesmo, por escolhas mesmo. Então nós precisamos entender que essa ação não vem de Deus. A palavra do Senhor nos diz que o nosso espírito está pronto. Se o nosso espírito está pronto, ele precisa estar alinhado com a nossa alma. Então quem abre as portas da bênção ou da maldição é você. Se um estranho te pede, eu quero que você leve essa mensagem hoje. Se um estranho te pedir para você entrar num lugar desconhecido, você disse que você não iria. Se um demônio chegar para você e te oferecer algo, rejeite. Diga: eu não quero, eu não posso, isso não serve para mim. Nós precisamos acessar os lugares eternos. Nós precisamos conhecer a Deus. Se quer uma dica, como você saber se um lugar é bom para você ou não? Quando você entra numa porta, quando você entra num ambiente, quando você entra num lugar em que a presença de Deus está, há uma confiança, há um relacionamento, há paz. Gente, a gente entra em cada lugar e nós precisamos dessa luz no nosso espírito e no nosso interior. Nós tivemos essa viagem, agora nós passamos por alguns lugares. E alguns lugares o Senhor falou muito comigo. E eu cheguei, assim, a primeira semana eu não fiquei bem de saúde, não estava bem. E as coisas foram desenrolando e as coisas foram acontecendo. E eu acho que na segunda semana de viagem, nós estivemos na casa dos nossos sobrinhos. E assim, é tão maravilhoso você ver que Deus, Ele pode agir em favor dos seus. Esse casal hoje, eles estão dando frutos numa igreja. E quem trouxe toda essa revelação da palavra, quem abriu essa porta e disse: não, o Evangelho de Cristo é isso, o caminho é esse, foram nós, foi eu, foi o Jonas, que passávamos momentos com eles quando nós estávamos lá.
O que eu estou querendo dizer para você? Que muitas vezes você vai ter minutos com a pessoa, mas você vai abrir a porta da salvação para ela. E aquele alimento vai ser tão saboroso, tão precioso, que ela vai desejar ter mais. E o momento que eles vieram, passaram na nossa casa, foi o momento em que eles foram mais edificados. E aí eles voltaram para lá, e um dia ela ligou para mim e falou: tia, eu não consigo mais viver sem Jesus. Eu falei: é isso mesmo, é isso. Eu não quero só dizer para você que Jesus é bom, eu quero que você experimente. E hoje eles são líderes lá daquela igreja, e é uma alegria muito grande você chegar e você ver isso acontecendo. Mas também nós chegamos a alguns lugares em que nós encontramos pessoas do mesmo jeito que estavam há 15 anos, há 20 anos, o mesmo ambiente, a mesma situação, a mesma estagnação, pessoas que estavam crentes, mas que não se moveram no reino do Espírito, que não conseguiram entender o que é seguir a Jesus. Você acha que Jesus está parado? Você acha que uma luz ela fica parada só no lugar? Jesus ele não está parado. Jesus ele está em movimento, porque o corpo de Cristo é movimento. E porque se nós não nos movimentamos, não há vida dele em nós. Se nós não nos movimentamos para fazer aquilo pelo qual ele nos chamou. E quando eu entrei em alguns lugares, eu olhava assim, eu falava: meu Deus, porque a luz não chegou neste lugar. E porque eles se estabelecem, dizem: nós somos cristãos. A gente passou por vários lugares, a gente encontrou pessoas que cresceram, pessoas que continuam no deserto, reclamando, falando, pessoas que evoluíram. Não é evoluir de nada material, gente. Eu estou falando aqui do espiritual, eu estou falando do emocional, eu estou falando de pessoas que passaram a vida inteira, muitas vezes colocando a culpa no outro, e não cresceram, e não evoluíram, e não cumpriram aquilo que tinham para cumprir e para viver. E às vezes a gente saía daquele lugar e olhava para o outro e falava: meu Deus, como é que pode? Está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. A situação é a mesma. Até as palavras são as mesmas. Não mudou. Por quê? Porque não houve uma decisão de mudança. João 12, 26 diz assim: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha que coisa tremenda. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Se Jesus é o centro da sua vida, se Jesus é o centro da sua história, se você já compreendeu a obra de salvação que Ele tem para você, se Ele realmente tem alguma importância para você, você está seguindo Ele. Agora, se Jesus não é nada para você, se isso não é importante para você, se isso não é prioridade para você, você não está com Ele. Então não adianta você dizer que você está com Jesus. Não adianta muitas vezes você orar e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, escuta a minha oração, Deus está vendo, eu estou sofrendo, ou Deus, faça alguma coisa. Você está com Ele? Você está seguindo a Ele? Você tem caminhado pelos lugares aonde Ele tem determinado? Você tem cumprido o destino que Ele tem para você? Porque eu creio, gente, eu creio muito em que Ele tem um destino profético para cada um de nós. Para cada um de nós. Mas se você não se mover na direção, ou for em direção contrária, o que Ele tem para você, você nunca chegará bem ao final deste caminho. Você pode até chegar, mas não vai chegar bem. Então, o Senhor não quer te levar para o abismo. O Senhor não quer que você entre em portas erradas. O Senhor não quer que você caminhe até uma metade do caminho. Tem pessoas que elas vão muito bem até a metade do caminho e depois se perdem. Isso é muito triste. E eu queria pra gente, hoje eu vou fazer uma mensagem bem rápida, viu? Eu queria que a gente lesse
no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 13. Eu queria ler essa história com você e queria trazer essa meditação para você nessa noite. Essa história fantástica que eu sempre... Essa história entra no nosso coração de uma maneira tremenda e nos ensina tanto, tanto. 1 Reis, capítulo 13. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar. A palavra de Deus diz assim. Antes de começar a leitura, diz assim aqui na introdução, um homem de Deus. Fala comigo, um homem de Deus. Fala comigo, um profeta de Deus. Ele não está falando de uma pessoa que não conhecia. Por quê? Porque para ser um profeta naquela época, tinha que ter uma intimidade muito grande com Deus. Muito grande com Deus. Porque o profeta, ele era considerado a voz de Deus. Veja bem, se um profeta chegasse aqui nesse altar, se fosse esse homem que chegasse aqui e dissesse assim, eu tenho uma profecia para este lugar, era o próprio Deus falando. Era assim que era considerado a vida do profeta. Então a palavra de Deus nos dá uma lição tremenda aqui, diz assim, o homem de Deus, e dá um destino, ele veio de Judá. Judá era o quê? Qual era a tribo de Judá? A tribo de Judá. A tribo de Judá. Judá, louvor, intercessão, guerra, batalha espiritual. Este homem não era um homem qualquer, não era um homem que não conhecia, não era um homem que não entendia das coisas espirituais. E Deus está chamando, nos está chamando hoje. Ele não está falando aqui para novos convertidos. Ele não está falando para pessoas que não conhecem. Ele está falando com você, que é um homem de Deus, que é um profeta de Deus, que conhece o chamado, que sabe quem é e não está cumprindo o chamado da maneira como deveria estar. Aí ele diz assim, esse homem até foi para a missão em que ele tinha. Ele foi para a missão. Por ordem do Senhor. Por ordem de quem? Por ordem do Senhor. Por ordem do Senhor, esse homem saiu, né? Por ordem do Senhor, vamos obedecer a Deus. Deus falou, então nós vamos obedecer. Por ordem do Senhor, este homem foi de Judá a Betel. Primeira coisa que também não era perto. Então, fazer uma viagem nessa distância, naquela época, não era uma viagem fácil de se fazer. Não era pegar um avião igual a gente foi lá para Curitiba, né? Passamos 4 horas no aeroporto, na vinda de madrugada, né? Reclamamos um pouquinho, misericórdia, Senhor, né? Mas esse homem caminhou muito mais que isso. E os homens daquela época, para serem profetas e voz de Deus, se sacrificavam muito. Então Deus falou com aquele homem e ele foi cumprir a sua missão. Por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Jeroboão era um rei. Queimar incenso não era o papel dele. Ele não poderia estar fazendo aquilo. E quando o profeta de Deus, o homem de Deus, chega até lá, ele vê que ele estava cumprindo uma missão que não era sua. Quem fazia esse trabalho eram os sacerdotes, os levitas. Jeroboão não poderia estar fazendo isso. Isso era um pecado contra Deus. Ele clamou contra o altar segundo a ordem do Senhor. Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Essa era a profecia que aquele homem tinha chegado para entregar. Era uma profecia de condenação, porque o pecado daquele homem não era um pecado pessoal. Ele estava pecando sobre uma nação. Então Deus chega e dá uma sentença, basta, vai acontecer isso, tá? E esse homem de Deus, tinha que ser de Deus para chegar lá e confrontar, né, alguém tão poderoso. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Ele não apenas chegou com a profecia, ele falou: Deus vai te dar um sinal, e o sinal aconteceu.
Quando o rei Jeroboão ouviu que o homem de Deus proclamava contra o altar de Betel, apontou para ele e ordenou: prendo-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltava ao normal. Olhem aqui para mim, vocês conseguem entender a unção que havia sobre a vida desse sacerdote, desse profeta? Sim ou não? Sim ou não? Ele chegou para aquele rei e disse para ele que aquilo que ele estava fazendo estava errado e que aquilo ali ia acabar, aquele altar ia se fundir porque não estava certo diante aos olhos do Senhor. Imediatamente o braço daquele homem adoeceu, não se esticava mais, ficou lá, o braço esticado. Olha a autoridade que havia sobre a vida desse profeta. E o que eu estou querendo dizer aqui, gente, é que tem muitos homens e muitas mulheres que até têm autoridade, mas estão em caminhos errados, estão fazendo caminhos errados, e isso é muito perigoso. Além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram, conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim, para que meu braço se recupere. Há minutos atrás, né, o homem não valia nada, o profeta de Deus, né, ele afrontou. Cuidado com as afrontas. Deus levanta os seus profetas na terra. Deus não faz nada na terra sem antes compartilhar com os seus profetas. Ele fala, gente. Deus fala conosco. Então aquele profeta intercede, né? O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. O rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, eu o recompensarei. Claro, gente, depois de uma experiência dessa, né? O homem ficou com o braço lá. Aí o homem veio, orou: não, quero te dar uma oferta. Peraí, vamos lá para casa, vamos fazer uma festa, porque isso é grandioso demais, o que você fez por mim. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde veio. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho que tinha vindo a Betel. Vejam bem, Deus havia sido muito específico com ele. E na primeira direção, na primeira vez, ele conseguiu obedecer ao Senhor. A tentação era tão grande, gente, eu acredito nisso, né? Porque vejam bem, você sentar para comer na mesa do rei não era para qualquer pessoa. Você era um convidado de honra. Era muita honra você ser convidado para o rei, para sentar na mesa dele. E nesse primeiro nível de pecado, nesse primeiro nível de glória, nesse primeiro nível de grandeza, aquele profeta, ele discerniu logo: não, é o diabo, é o diabo. O diabo está encarnado aí nesse rei aí para me tirar da obediência a Deus. E eu não vou de jeito nenhum. Não vou tirar, não vou sair do meu caminho. Deus me livre comer e beber nessa mesa. Pronto, beleza. Ora, havia um certo profeta idoso, já morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que ele dissera ao rei. O pai lhes perguntou: por qual caminho ele foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem que viera de Judá. Então disse aos filhos: sele o jumento para mim. E depois de selar o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou, sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem: não coma pão, nem beba água, nem água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor: olha o engano, olha a mentira. Olha o engano, olha como é fácil alguém cair no engano.
Gente, se Deus falou, quando Deus é específico com você, e eu creio que Ele é assim, Deus Ele é assim, Ele te conduz a fazer coisas, Ele diz, é assim que é para ser feito, é dessa maneira, é por esse caminho. O que é que tem? Também sirvo a Deus, assim, acredito em Deus, assim, igual você. Nós podemos até não ser da mesma religião, da mesma igreja, mas não tem nada demais. Besteira, eu também aceitei Jesus. Venha comigo, venha experimentar o que eu tenho. Venha assistir isso, vamos fazer aquilo. Não tem nada a ver, besteira. O anjo falou comigo. O profeta velho disse isso para o homem. O anjo falou comigo. Você acha que aquele profeta que era mais jovem, não iria acreditar naquele profeta que era mais idoso e tinha mais experiência do que ele? Vamos falar a verdade, gente. Ia ou não ia? Claro que ia. Até a gente ia. Se alguém chegasse, um que tem mais experiência do que eu, até eu ia. Perigoso cair na conversa. O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você, e um anjo me disse, por ordem do Senhor, olha a mentira, gente, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água, mas ele estava mentindo. Nem tudo aquilo que você ouve, contrário àquilo que Deus te falou, você deve praticar, preste atenção. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa, enquanto ainda estavam sentados à mesa. A palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou o seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram viram o cadáver ali estendido, com o leão ao lado, e foram dar a notícia na cidade onde o profeta idoso vivia. Quando outro profeta soube disso, exclamou, é o homem de Deus que desafiou a palavra de Deus. Até quando? Até quando? Homens e mulheres, até quando? Você vai continuar desafiando a palavra de Deus? Até quando? Você acha que você pode ir brincando com o chamado que Deus lhe deu? Até quando? Você acha que esses pontos de interrogações que tem na sua mente, as estruturas da sua mente, a dureza do seu coração, o caminho errado que você tem tomado, até quando você acha que isso vai continuar? Você consegue entender que essa história teve um fim trágico? E você pode olhar para mim e dizer assim, mas nem com todo mundo foi assim. Até quando, profeta de Deus? Até quando homens e mulheres de Deus rebeldes irão desafiar a palavra do Senhor? Até quando nós iremos nos reunir para não cumprir, para viver uma vida de mentira e de engano? Até quando nós vamos estar dizendo e declarando que nós estamos seguindo a Jesus? Você quer que alguém vá pegar o seu cadáver onde? Aquele leão não despedaçou o corpo daquele homem e nem do jumento. Ele apenas o matou do jeito que Deus tinha declarado. Vocês já pararam para pensar? Esse leão não estava com fome. Ele não estava com fome, porque se ele tivesse com fome, ele tinha devorado aquele homem. Andar por caminhos tortos, andar por caminhos de trevas, andar por caminhos de desobediência,
continua sendo um caminho de morte. Talvez você não esteja desobedecendo nas grandes coisas, como esse homem aqui conseguiu discernir. Eu não vou sentar aqui na mesa do rei para comer o que ele está me oferecendo. Eu não vou me prostituir, porque isso eu sei que vai desagradar o coração de Deus. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no celular, isso não tem nada a ver. Eu não vou fazer tal coisa, mas vou fazer isso daqui, porque isso daqui não vai me levar à morte. Isso daqui, eu só chego para Deus depois e peço perdão. Eu não vou fazer tal coisa, mas isso daqui, que besteira. Eu quero dizer uma coisa para você. Existem coisas que não são pecados, mas são embaraço para a tua vida. Existem coisas que você está esperando que esteja escrito na Bíblia para você parar de praticar, para você parar de fazer, mas são um caminho de morte. Existem coisas que você está sendo induzido por outros profetas que muitas vezes não estão sendo usados por Deus, estão mentindo para você. Nós precisamos ter a convicção da palavra de Deus no nosso coração. O que nós recebemos do outro, ela tem que vir e bater no nosso coração de acordo com a vontade de Deus para nós. Se não for a vontade de Deus para você, não vá, não faça. Precisa estar alinhado. Por isso que nós começamos este culto falando, Jesus diz, Ele é a luz. Ninguém vai trazer clareza, iluminação, ninguém vai trazer discernimento, entendimento, ninguém vai trazer para você essa liga que nós temos com o Espírito Santo. Ninguém vai trazer para você a verdade pura, se não for esse relacionamento com Ele. Não se distraia no meio do caminho. Não se distraia nem quando o rei, nem quando você for usado pelo Espírito Santo. Não se distraia quando você entregar uma profecia. Não se distraia quando você orar por alguém e essa pessoa ser curada. Não se distraia com coisas grandes. Não se distraia, porque Satanás sabe aonde nos pegar. Ele sabe como nós somos frágeis, como nós desobedecemos fáceis. É muito fácil desobedecer a Deus. É muito fácil sair do lugar aonde Ele te colocou. Quem já saiu sabe a guerra que é para voltar, sabe a luta que é para voltar. Mas você não morreu, você está aqui, você está de volta. Você tem uma oportunidade de recomeço, de vida, de luz, de gratidão. É isso que nos move. Recomeçar é algo extraordinário. Mas fazer tudo errado de novo, não. Eu sobrevivi. Essa história, gente, é tremenda. Quando eu olho essa história, eu falo, meu Deus, quantas vezes eu já poderia ter sido morta. Você consegue entender a bondade de Deus quando você vê uma história como essa? A misericórdia, a graça, a compaixão dEle. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. Deus não precisa que ninguém fale para você o que é certo, o que é errado. Sabe por quê? Porque quando você tiver dúvida, entra no seu secreto. Porque não adianta você ouvir conselhos, ouvir a palavra e não praticar. Isso é pior. É pior. Sabe por quê? Porque o tempo de um profeta, o tempo de um homem, de uma mulher de Deus, que ora, que gera, porque aconselhamento não é gerado na carne. Aconselhamento, oração, vida de Deus, eu tenho consciência disso, que existem homens e mulheres que oraram e oram por mim, e eu sou grato a Deus pela vida deles, e eu procuro agradar ao Senhor, sim, porque eu agradando ao Senhor, eu estou honrando essas pessoas. Eu seguindo a Jesus, como Ele disse aqui em João, que nós lemos, eu seguindo a Jesus, o Senhor me honrará. É uma honra ser filho, é uma honra fazer parte, mas tem que ser de verdade.
Não pegue atalhos. Não pegue conselhos que estejam fora daquilo que Ele determinou para você. Viva a sua história com Ele, fazendo todos os dias o que Ele lhe chamou para fazer. Se você não sabe ainda o que é, busque a sua presença, siga a Ele, obedeça a Ele de todo o seu coração. Um coração quebrantado, um coração rendido a seus pés, um coração que ama, um coração que se entrega, um coração disponível. É só disso que nós precisamos ter. Um coração perdoador, um coração que não quer ouvir aquilo que ele gostaria, mas quer ouvir a direção de Deus. Eu fiquei tão feliz de alguns lugares eu fiquei triste, outros lugares eu fiquei feliz, porque eu encontrei pessoas que estão muito bem, mas encontrei também um amigo muito querido que não está nada bem, e é muito difícil você ver uma pessoa e você deixar essa pessoa há 14 anos numa posição, né? Encontrar ele hoje tão distante, tão mal, né? É muito difícil a gente ver essa situação. Mas aí no último dia, um pouco antes de sair para o aeroporto, Deus nos presenteou. Nós estamos aqui há 14 anos. Eu acredito que há uns 16, 17 anos atrás, mais ou menos, nós trabalhávamos nos encontros lá em Curitiba. E a gente tinha uma moça que trabalhava com a minha filha. E eu convidei ela para ir para o encontro, a Bruna. Lembra dela? Pronto. A gente convidou a Bruna para ir para o encontro, a Bruna foi para o encontro, depois ela começou a participar da nossa GF, ela, o namorado, e logo que a gente veio embora, eles se casaram. Enfim, aconteceu várias situações na vida da Bruna, mas, gente, o que alegrou meu coração, quando ela me viu, ela brilhou o olho e disse para mim: eu estou mais apaixonada por ele do que nunca. Eu amo tanto Jesus, Ele é a minha vida, Ele é a resposta de tudo que eu tenho. Eu amo Jesus, e eu quero dizer para você, olha para mim. Aí ela me pegava, ela é tão intensa quanto eu, e ela me pegava, ela me abraçava, olha para mim, olha aqui no meu olho. Você faz parte disso. Aquele encontro, aquele dia que você me convidou, mudou a minha história, mudou a minha vida. Hoje eu tenho uma célula, hoje eu ministro nos encontros. Gente, um testemunho de vida extraordinário. Para vocês terem uma ideia, a vida dessa moça, ela teve 2 abortos. O médico falou para ela: você não pode mais engravidar, você não vai ser mãe. E ela saiu tão arrasada daquele lugar, e passou uns dias e ela foi para a igreja. E uma pessoa chegou para ela e falou assim: o quarto do bebê já está pronto? E ela tinha esse diagnóstico, que ela não ia mais poder ser mãe. E ela disse: não, pois então arrume o quarto do bebê, porque ele vai chegar. Sabe quantos anos ela guardou esse quarto na casa dela? 1 ano e meio. Ela montou o quarto do bebê do jeito que ela queria, e todos os dias ela abria aquela porta e ela orava: meu filho vai chegar, Deus vai trazer meu filho. E ela engravidou, e hoje o filho dela tem 4 anos de idade, para a glória de Deus. Isso é reino, isso é evangelho. Você quer alegria maior que isso? Você quer viver coisas mais extraordinárias que isso, gente? Não existe. Viver o impossível, viver coisas que ninguém pode provar, que ninguém pode viver. Vou contar mais um para me encerrar. Nós tivemos um bem recente, né? Mulherada aí tudo engravidando. Meu Deus do céu, a gente botou as mulheres lá para orar pelas mulheres, gente. Pense no negócio. Uma irmã ali da igreja do pastor Jetro foi lá para o encontro junto conosco, e na cruz, né? Estava ministrando a Rose e a Thaís. E aí no final a gente fez uma filinha lá, as mulheres que queriam engravidar, que queriam gerar, que pudessem ir lá. E essa mulher foi. E quando ela voltou do encontro, ela e o esposo dela, eles vendiam bebidas alcoólicas. Era a sobrevivência deles. E aí o pastor foi conversar com eles e foi falando: irmã, aproveita esse momento que você está, né? Vamos mudar um outro. Não, pastor, não tem jeito, não sei o que. Irmã, vai orando que Deus vai abrir uma porta.
Eu nem sei como é que foi, sei que eles vão vir aqui contar direito. Ele ganhou uma empresa da noite para o dia, um familiar, ganhou uma empresa para eles trabalharem. Hoje eles estão trabalhando nessa empresa, estão bem sucedidos, e ela engravidou. E ela estava esperando há 7 anos e não conseguia engravidar. E ela disse: pastor Jetro, conta lá para as pastoras que foi aquela oração em que a partir daquele momento, logo que eu cheguei em casa, eu já engravidei e ela está grávida, para a glória de Deus. Gente, o que eu estou falando para você? Seguir a Jesus é tão bom, é tão maravilhoso. Eu sei que nós temos as nossas dificuldades, eu sei que nós temos as nossas lutas. Se fosse juntar todo mundo aqui, se eu fosse contar para você assim, só esses 14 anos, é cada coisa que a gente vive, é cada coisa que a gente passa. Mas vale a pena, vale a pena. Não abra mão. Não abra mão da sua vida com Deus. Não abra mão da sua história. Não abra mão da sua família. Não abra mão do propósito pelo qual o Senhor criou você, determinou para você. Não deixe que as pequenas coisas te tirem da presença dEle. Ame a Ele acima de qualquer coisa. Obedeça os seus mandamentos. Ouça a sua voz. E cuidado, que tem muitos profetas e muitas profecias que são muitas vezes aparecem no seu caminho para tirar você e até para te matar. Às vezes pode até não ser fisicamente. A Bíblia relata de um homem, profeta de Deus, um homem de Deus que morreu fisicamente. Mas quantos homens de Deus morrem espiritualmente, emocionalmente, destroem a sua casa, destroem a sua família? Quantas pessoas que são separadas, chamadas para algo no Senhor e que não tem mais prazer em fazer isso? Isso é morte, gente. Isso é morte. Quando você perde o prazer, perde a alegria, não tem nada a ver com Deus. Sempre foi bom, sempre vai ser bom estar com Jesus, sempre vai ser bom. Servir a Jesus é maravilhoso. Nós já chegamos a ficar 12, 15 horas trabalhando na igreja, feliz, alegre. Nós já ficamos assim com o casal a noite inteira. E depois vem o resultado. Não se separaram, foram restaurados. Oh, glória! E a gente celebra e faz festa. Tem vida melhor que essa? Não tem, gente. É cada desafio que a gente experimenta. É cada cura que a gente vê. É cada história que Deus faz. Que é impossível você viver isso em outro lugar. Impossível você viver isso em outro lugar. Impossível você ter experiências com outras coisas igual a que você pode ter com Jesus. Impossível. Você pode ter certeza disso. E eu posso afirmar isso. Porque eu já conheci muitas coisas lá no mundo. Tudo que você possa imaginar. Que dizem que há um prazer na carne. Relacionamento, vida errada, tudo que você possa imaginar, eu já experimentei. Não existe nada igual do que a presença dEle. Não existe nada igual do que a vida dEle. Não existe nada igual. Dinheiro nenhum no mundo paga. Nenhum. A paz que você tem, a alegria que você tem, a vida que você tem em Jesus. Eu queria convidar você a se colocar em pé nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode fechar os teus olhos? Eu quero te dar alguns minutinhos para você meditar. Queria que todo mundo fechasse os olhos. Eu sei que foi uma mensagem longa, mas a gente costuma dizer que existe uma palavra rema, né? A gente costuma dizer, pergunta para você nessa noite, qual foi a parte que você ouviu hoje? Que o Espírito Santo tocou em você. O que você traz à sua memória agora? Eu não acredito que você ouviu tudo isso e você já esqueceu.
Queria que você pensasse sobre isso. Só um pouquinho, tá? Queria que você pensasse sobre isso. Qual foi o momento dessa palavra em que você se encontrou, em que você se encaixou, em que você disse: eu preciso tomar cuidado com isso, isso está acontecendo comigo, eu preciso ajustar isso, eu preciso ajustar aquilo. Eu queria que você meditasse sobre isso. Queria que você meditasse sobre isso. A palavra do Senhor diz que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo, Ele é o nosso amigo. O Espírito Santo é que vai convencer você. Eu não estou aqui para convencer você de nada. Você pode ir para o caminho que você quiser. Você pode entrar na porta que você desejar. Mas a palavra dele diz que Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso ajudador. Se você, em algum momento você se perdeu, em algum momento você tem consciência disso, em que você não está no lugar onde você deveria estar, não tem agido da forma como deveria agir, eu quero dizer para você que nessa noite, o Espírito Santo de Deus testifica no teu espírito, há um caminho a ser percorrido, um caminho de graça, de misericórdia, de perdão, de bondade. Então, em nome de Jesus, nessa noite, tira toda a culpa, tira todo esse sentimento de culpa que você não merece. Tira todo esse sentimento de frustração do seu coração, em nome de Jesus. Você está vivo, você sobreviveu, você é um sobrevivente. Você está respirando hoje, pela glória de Deus. Nós estamos respirando, nós estamos vivos. Nós temos a oportunidade de adorar ao Senhor com o nosso corpo, com a nossa voz, com a nossa vida. Tira todo o peso, tira todo o peso, tira todo o peso, tira todo o peso. Lugares passados, lugares por onde você andou, caminhos tortuosos, caminhos errados. Vai tirando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, lembranças dolorosas. Aquele homem, ele morreu, ele perdeu a sua vida. A sua história foi contada até um certo ponto, mas você ainda não morreu. Ainda existe uma longa caminhada pela frente. E eu queria que você nessa noite pedisse ao Espírito Santo de Deus que Ele tirasse todo falso profeta, que Ele tirasse toda falsa profecia, todo o embaraço da sua vida, que Ele te desse o discernimento, que Ele trouxesse luz. Eu clamo ao Senhor nessa noite, que o Senhor traga luz aos relacionamentos nessa noite, que o Senhor traga a luz da sua palavra, que você possa viver pela luz, que você ame a Jesus, que você compreenda de uma forma tão profunda, o teu relacionamento com Ele, que não haja mais argumentos para você não desejá-lo, que não haja mais argumentos para você não segui-lo. Levante as suas mãos, comece a agradecer a Ele. Obrigada, Jesus, pela vida, obrigada, Jesus, pela nova oportunidade que nós temos, obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra. Deus, encontra nessa noite corações rendidos a Ti. Encontra, Senhor, nessa noite pessoas dispostas, ó Deus, a ouvir a Ti. Senhor, em nome de Jesus.